O mental de um atleta precisa ser tão forte quanto seus chutes. O tempo de adaptação precisa ser tão veloz quanto é uma arrancada pela esquerda para deixar o marcador para trás. No futebol moderno, o tempo é só um detalhe e todo jogador que quer se manter no topo precisa entregar mais e melhor a cada lance em campo. Uma única atuação ruim pode colocar em jogo toda a sua qualidade e credibilidade pelos torcedores. Cada vez, os torcedores andam mais impacientes com o resultado em curto prazo. E um jogador que teve uma primeira passagem brilhante pelo Corinthians, jogando o fino da bola, em uma posição carente, dando assistências, fazendo gols e levantando troféus pelo clube, viu tudo isso ser colocado a perder quando, ao invés de continuar no Corinthians, decidiu ir pro futebol europeu no momento errado. Nem mesmo uma volta ao timão conseguiu salvar o Sid Clay. O jogador, depois que deixou o Corinthians em 2018, viu a sua carreira tomar um rumo completamente diferente do que se imaginava. Mas o que aconteceu com o Sid Clay de verdade e por que ele desapareceu depois da sua segunda passagem pelo timão? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso melhor no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. No dia 22 de abril de 2018, o Corinthians foi até Curitiba e enfrentar o Paraná e venceu o clube por 4-0, um show, principalmente por parte do Sid Clay, que no dia marcou um gol e deu uma assistência para Rodriguinho também marcar. Com um gol e uma assistência, sendo claramente o melhor em campo, o Sid Clay saiu de campo dizendo que aquela não havia sido a sua melhor partida pelo timão. Ele acreditava que o melhor jogo havia sido no clássico contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, quando ele marcou, saiu para jogar e ajudou o Timão a ser campeão estadual daquele ano. Em pouco tempo no Corinthians, o Sid Clay era incontestável. Chegava com uma pesada cobrança para ser o substituto do Guilherme Arana, de qualidade ímpar, que havia sido campeão brasileiro em 2017 com o Timão e depois foi negociado com o futebol europeu. O Sid Clay agarrou com todas as forças que tinha a grande oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, e ele sabia que aquela sim podia ser sua última chance de conseguir se destacar num time grande. Ele já tinha 25 anos e sabia bem que a carreira de um atleta passa muito rápido diante dos olhos e que se ele não se destacasse naquela passagem, ele podia nunca marcar o seu nome num clube grande. Sid Clay Ferreira Pereira, mais conhecido apenas como Sid Clay, nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, no dia 13 de maio de 1993, dia da Lei Áurea. Pois é, de origem humilde, ele começou sua carreira no Catanduvense e viu as coisas darem muito certo quando foi negociado com o Furacão. Meia de origem, passou a ser utilizado como lateral esquerdo e viu que a sua versatilidade poderia ser um fator que o tornasse um jogador com mais oportunidades em campo. Foi emprestado ao Atlético Goianiense, fez bons jogos e voltou ao Furacão. Bom, é inegável que o treinador hoje no Fluminense, Fernando Diniz, já mudou a carreira de muitos jogadores no futebol brasileiro, e com o Sid Clay não foi diferente, mas não por utilizar, e sim por escolher não usar o jogador no Furacão. O Corinthians havia perdido o Guilherme Arana e estava tentando encontrar um substituto para a lateral esquerda, mas estava sem sucesso, os jogadores que passaram por ali não foram bem. Então, o treinador Fernando Diniz pediu para o Furacão Camacho, que estava no Corinthians, e na negociação o Timão exigiu então o Sid Clay, que podia resolver o problema deixado desde a saída do Guilherme Arana. Seria mais uma tentativa. Mas olha, não deu outra. O Sid Clay chegou e muito bem. Virou dono da posição, fez excelentes jogos e, cara, fez o corintiano esquecer a saudade do Guilherme Arana. Fez bons jogos, deu assistência, marcou os gols, foi campeão, tudo isso em apenas 5 meses no Corinthians, pois em julho de 2018 o jogador deixou o Timão também para o futebol europeu. Mas olha, aqui não sei se foi a melhor das ideias. Deixou o Corinthians pelo Dinamo de Kiev e em 2019 pouco jogou pelo clube, fez apenas 24 jogos pelo clube ucraniano.
O Sid Clay sentiu demais falta da família, a adaptação ao frio e ao futebol ucraniano não foi fácil, era um cenário completamente diferente. Mal no clube, acabou sendo emprestado ao Corinthians, e a bem da verdade, quem é que acompanha o futebol ucraniano por aqui pra saber se ele tava bem ou mal, né? Bom, parece que o pessoal de scout do Corinthians também não tava acompanhando direito. A torcida, claro, tinha uma grande expectativa na volta do jogador, que vinha justamente com a chegada do Thiago Nunes ao Corinthians. O treinador vinha de uma fase vitoriosa no Furacão, chegou no Corinthians com a função de fazer o time jogar melhor, jogar mais bonito, mudar o estilo reativo do Corinthians. O Timão queria um futebol mais vistoso e claro que ter um lateral que começou a carreira como meia, tinha uma vocação ofensiva e que brilhou na sua passagem pelo Corinthians, era sim uma notícia muito boa pro torcedor. Dane-se que ele tá jogando pouco na Europa, pode trazer. Mas o que a torcida viu foi assustador. O Sid Clay estava irreconhecível na bola e também fisicamente. O jogador tava mais fortinho, parece ter ganho alguns quilos no período de inatividade no Dynamo. Em campo, ele estava completamente fora da sintonia do time, lento, pesado e maltratando a bola em campo. Cara, sinceramente, era outro jogador, e a Fiel, claro, não poupou. Sid Bacon, Shelder Clay e outros apelidos pejorativos passaram a ser comum nas redes sociais para atacar o jogador. A passagem foi tão ruim que o Sid Clay viu Thiago Nunes ser demitido e pouco depois ele foi colocado para treinar separado do elenco até o fim do seu empréstimo. Ninguém na imprensa procurou saber o que se passou de verdade com o jogador naquele momento. Críticas por ele supostamente ter saído durante a quarentena na pandemia para jogar bola com os amigos na rua não faltaram. O jogador inclusive negou esse episódio, disse que se tratava de um vídeo antigo. E cansado de tantas críticas, o Sid Clay chegou até a desabafar. O pessoal fala que você tá gordo, que tem que se cuidar mais, mas não sabe o que eu passei na Ucrânia, sem família, longe da minha filha. O pessoal só vê o momento, era uma vez por ano que eu via minha filha, 6 meses parado. O retorno? Parece que eu nunca tinha jogado bola. Contra o Guarani, aqui na arena, foi o meu melhor jogo. Conversei com ele, o Thiago Nunes, certinho. Ele falou que ia fazer revezando para dar ritmo a todos. Caiu nos jogos importantes, eu já tava bem, o meu físico melhorando e tinha que ter sequência de jogos. Se não tiver sequência, não dá. O Sid Clay sabe que a sua segunda passagem no Timão não foi boa. Ele não é maluco e também quem diz isso não tá descobrindo a roda. Mas a verdade é que naquele momento o jogador precisava muito mais do Corinthians do que o Corinthians precisava dele. Não faltaram dedos para apontar pro jogador e culpar ele por tudo que ele vinha fazendo, inclusive por ele ter saído daquela primeira passagem no time. Eu não quero santificar o jogador. Acho que sim, ele podia ter se cuidado melhor, podia mais uma vez dar tudo que ele podia entregar dentro de campo, mas talvez depois do que ele passou longe da família, sem ritmo, afastado no futebol europeu, sozinho, sem ter se adaptado, talvez aquele fosse mesmo o melhor que o Sid Clay pudesse entregar naquele momento. Deixou o Timão depois daquilo, voltou pro Dynamo, novamente foi emprestado pro PAOK da Grécia, até voltou ao Brasil, defendeu por um curto período o Cuiabá 7 jogos em 2022 e marcou um gol. Agora ele tá no CSKA Sofia, um clube da Bulgária. E pior do que isso, ele teve até algumas partidas pelo time B, o CSKA 2 ali, jogando na segunda divisão búlgara. E cara, sinceramente, segunda divisão búlgara, o Sid Clay, olha, sem medo de dizer, pelo que a gente viu em 2018, não dá pra falar que ele não sabe jogar bola. Ele tem sim muito talento, mas futebol, cara, é dinâmico. Uma decisão errada e você pode colocar tudo a perder. Ele vivia uma fase maravilhosa naquele Corinthians em 2018. Era um dos melhores da posição no país, mas aí na primeira oportunidade, sem pensar direito, se agarrou a altos valores em um contrato e deixou o Corinthians. É claro, ninguém duvida que financeiramente o contrato foi incrível, afinal, mesmo jogando mal, ele tem sido emprestado a outros clubes, mas mantém o contrato com o Dynamo até o fim de 2024. Ele está sendo emprestado a diversos clubes e recebendo em dia, pelo menos a parte que cabe ao Dynamo, não é verdade? Mas eu te pergunto, se em 5 meses de Corinthians ele conseguiu um contrato tão bom com o futebol europeu, o que é que ele não conseguiria se tivesse ficado mais tempo no Timão, terminado a temporada, disputado mais uma Libertadores ali completa? Ele podia ter feito história no Corinthians, ou até mesmo jogado muito no Corinthians e conseguido ir para um centro melhor com um contrato melhor no futebol. Mas hoje, o Sid Clay pouco é lembrado, jogando partidas na segunda divisão da Bulgária com 30 anos de idade. Pode voltar ao futebol brasileiro, mas qual clube vai oferecer para ele um bom contrato se a última lembrança que tem dele é justamente a outra passagem que ele teve pelo Timão? Pois é, meu amigo, eu espero, claro, que um dia ele consiga voltar ao Brasil e jogar no nível que ele jogou em 2018. Jogou
muito bom de bola, mas eu acredito muito pouco que isso possa acontecer. Pra mim, deixar o Corinthians tão cedo foi a pior decisão que o jogador tomou. Mas e você? O que acha disso? Pois é, né? Não é fácil dar as costas pro Corinthians no momento que o time precisava, como naquela temporada. Até que deu sorte, o Corinthians trouxe o Danilo Avelar, que apesar de contestado, ainda fez a parte dele. Mas e você? Acredita ainda numa volta ao Sid Clay ao futebol brasileiro jogando muito? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E outra coisa, você se lembra do Rodriguinho, que jogou com ele também naquela temporada e também deixou o Corinthians para ir jogar lá no Pirâmides do Egito? Pois é, hoje ele tá sendo recusado até por time da Série B. Se liga, clica aqui, a gente fez um vídeo para te contar melhor sobre essa história.